Bem-vindos ao episódio número 69 do Ações e Companhia. Eu sou o Manuel Maurício e comigo estão, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal! Juntos com Manuel Maurício. Comecei assim, eu comecei assim, agora já aprendi. Nós estávamos em off a falar sobre dietas e sobre personalidades, e tu estavas a dizer, Diogo... Há um gajo que é o Ed Thorpe e ele agora teve dois podcasts com o Tim Ferriss, que é um gajo muito conhecido. E este gajo é conhecido no mundo dos investimentos porque ele teve retornos tipo espetaculares, de 20 e tal % também ao ano, durante décadas. Mas o gajo não é bem um investidor clássico, o gajo é daqueles matemáticos, é mais parecido a um quant do que outra coisa. Tipo, o gajo é daqueles matemáticos e as estratégias dele era tipo market neutral, tipo, ele tipo, basicamente fazia dinheiro com tipo, com hedgings e com derivados e não sei o quê, mas tipo, era muito mais tipo o long term capital fund, não sei se lembram, não era bem propriamente um investidor. Explodiu. Yeah. Mas este por acaso não explodiu e teve grande sucesso a vida toda. Mas o curioso neste gajo é que o gajo tem 89 anos ou 88 anos, tem menos de 3 anos que o Warren Buffett. Mas, tipo, se tu ouves-lo a falar e vês a cara dele, a postura dele, e dás-lhe 60 anos. É surreal, a sério, é mesmo assustador no bom sentido. É impressionante como é que aquele homem tem quase 90 anos. Não é? É absurdo. E uma parte da conversa com o Tim Ferriss é sobre o que é que ele faz, não é? Para ter 90 anos e parece que tem 60. Tipo, e as pessoas todas... Ele disse que uma vez, a fazer um estudo sobre isso, as pessoas todas diziam que ele parecia sempre mais novo. Mas ele, para ter a certeza que eles não estavam só a ser simpáticos ou não, ele chegou a ir tipo, a um bar, a beber uma cerveja, e perguntava a desconhecidos para adivinhar a idade dele, mas dava-lhes $5 se eles acertassem com uma variação só de 5 anos. Se eles conseguissem acertar na idade dele só com 5 anos, os gajos ganhavam $5. E os gajos não conseguiam, diziam todos também 60 e 70. Tipo... é impressionante como é que aquele homem com quase 90 anos está assim. E o que é que a dieta tinha... Desculpa, Gonçalo, diz. Estava a ver agora imagens dele e realmente ele tem ótima pinta, tem melhor pinta do que o Buffett e que o Charlie, sem dúvida. E lá está, vai fazer 90 anos em agosto. Qual é a relação disso com as dietas e com a conversa que estávamos a ter antes? Ele diz duas... na verdade não se sabe muito bem, porque também há uma componente genética, mas ele diz duas coisas, que é, primeiro ele tenta não ter gordura no corpo, tipo, sempre tentou tipo, ser um gajo lean, mas sem grandes preocupações com a alimentação em termos do tipo das coisas que comia. E depois ele sempre fez desporto, mas sempre fez corrida. Tipo, ele correu muito mas só começou aos 40 anos. Mas começou a correr na brincadeira, chegou a fazer maratonas, tipo, e dos 40 aos 70 anos, ele corria, tipo, corria mesmo a sério, tipo, 3 vezes por semana. Sempre esteve muito ligado ao jogging. Pronto, e agora já não faz, agora só anda, não é? Já não... Até porque ele se aleijou no joelho, tipo, a determinada altura. Yeah. Mas ele diz que continua tipo, a andar 3 vezes por semana, tipo, 5 km. Portanto, não é só andar daqui para ali, ele continua a fazer grandes caminhadas 3 vezes por semana. Mas pronto, mas depois também há de haver uma componente genética, não é? Sei lá. A verdade é que tu notas que ele está mesmo muito bem mentalmente, muito melhor que o Warren e que o Charlie, pelo menos em termos de rapidez, não é? de discurso. E alguma coisa ele fez bem para estar assim tão motivado e tão jovem. Yeah. E estavas a dizer, que disse aí já agora, podes dizer aí o tipo que estavas a dizer que é médico ou pesquisador, researcher sobre o que era, não era sobre o jejum só, mas era sobre outras coisas, sobre o que era? Longevidade. Ele era cirurgião, Uhum. já não sei do quê, neurocirurgião ou qualquer coisa assim do género, mas Como é que hoje em dia tipo? Peter Attia. Deixa eu ver, como é que escreves o Attia? ATTIA, acho que é assim. Ele tem um podcast que se chama Drive e é só sobre medicina. Okay. É técnico, mas os episódios são grandes, são tipo 2 horas, e apesar de ser técnico, começa quase a dar uma palestra a explicar a quem não sabe nada. Portanto, por isso é que os episódios são tão grandes, tem uma grande parte introdutória para tentar explicar tudo ao pormenor.
eu espero que seja bom, porque que seja bom não o tipo, mas os convidados dele, estava agora aqui a ver, porque um podcast que eu gosto muito, ou um site que eu gosto muito, que é o Knowledge Project, aliás, o site é Farnham Street, que é o nome da rua onde o Buffett mora, e o podcast é o Knowledge Project do Shane Parrish. Ele fala muito sobre comportamento e sobre mental models e por aí fora, ou seja, ele começa, acho que começou do lado do investimento, do lado financeiro, e depois foi virando mais para o lado comportamental e psicológico e tal. Só que a certa altura ele entrevista tanta gente que invariavelmente a qualidade às vezes não é a melhor. Pá, e já há demasiados, eu já apanhei alguns, se calhar estou a exagerar, mas já apanhei alguns que são pseudocientistas, ok? Por mais até que usem estudos ou façam estudos, começas a duvidar daquilo tudo, tipo, já nem sabes bem o que é que has de acreditar, era o que estamos a falar em off. Uns dizem que é os hidratos, outros dizem que é as gorduras, outros, e um gajo a certa altura já consegue apanhar de tantos lados, tanta coisa diferente que já nem sabe bem o que é. E pronto, isso para dizer, normalmente nestas coisas de saúde e nutrição, tenho sempre algum receio de charlatanices ou de coisas meio, às vezes as pessoas nem têm intenção, mas meio comprovadas. Não, mas neste caso, a sério, vais adorar e não há charlatanice nenhuma. Okay. Pá, imagina, eventualmente há coisas que são a opinião dele, mas mesmo em tudo, quando ele fala das coisas, por exemplo, ele é um defensor do fasting, pá, ele tenta explicar-te a lógica toda dele e diz-te que claramente onde é que há falhas nisto, onde é que ainda não há certezas e que não há, que nada funciona para toda a gente, mas é muito científico, ele tenta mesmo, pá, ele quer mesmo, lá está, tipo, o papel dele e o que ele se quer focar no resto da vida é em perceber esta história quais é que são os fatores que potenciam a longevidade a longo prazo. Pá, e ele quer perceber, portanto, se ele estiver errado, ele também quer, ele está mesmo em busca da verdade. Há uns tempos atrás comprei este livro, The Longevity Project, a câmara não me deixa, assim, The Longevity Project, que é o estudo mais longo do mundo, feito por malta de Harvard, e que são várias gerações de investigadores que foram seguindo um grupo de miúdos dos anos, aí 50, agora muitos deles já estão mortos, mas foram vários investigadores, aquilo apanhou a carreira de vários investigadores, e das conclusões a que chegam, depois foram entrevistando ao longo dos anos, fazendo entrevistas a familiares e a amigos, uma quantidade de coisas, foi que além de nutrição, mas o componente que eles veem com maior relevo para a longevidade são as relações humanas e as relações sociais, que é curioso. A qualidade das relações familiares e das relações com amigos e tudo, até o mais tarde possível, era um fator que eles viram como... porque muitos dos outros eram muito dúbios, se era alimentação, se podias beber copos de vinho, café, havia de tudo, ou seja, não se conseguia chegar a uma conclusão concreta. E um que estava sempre eram as relações sociais, que é curioso. Viste como é que eles perceberam isso de uma forma controlada? Não me lembro curioso. já. Isso tinha a ver também? Estou mais ou menos ciente, porque também é um tema que me diz bastante. Mas basicamente, dos povos com maior longevidade, eram umas aldeias ali no sul de Itália. E não sabia se era por ser no sul de Itália, se era pela alimentação que eles têm lá, que é muito típica da região, ou se era por esse fator que estás a dizer de se manterem muito sociais até muito tarde. E acontece que muitas pessoas dessa aldeia emigraram para os Estados Unidos e criaram lá as suas comunidades e os hábitos alimentares foram mudando e tornaram-se mais americanizados, comiam mais hambúrgueres e afins, mas o que não mudou foi este conceito de Little Italy, de terem os seus encontros diários e afins e muito social, e a longevidade não era materialmente diferente, apesar da alimentação ser diferente. Portanto, eles controlaram a parte da alimentação com este quase grupo de controle, com a mesma código genético, mas com alimentação diferente, com um oceano de distância. Portanto, estamos a fazer bem,
Estamos a fazer bem aqui. Conviver é importante, sim. Exato, ainda que seja... Falar nisso... Latino, não é? O sul da Europa é dos povos que mais vivem, não é? Ainda Itália, assim, no outro dia estava na Figueira da Foz e fui passear ao fim do dia, num domingo, e fui passear a Buarcos, que é uma terra contígua à Figueira da Foz, aquilo é tudo junto, tipo, nem te percebes qual é qual, e descubro o teatro de Buarcos e vejo que está muita gente e estava o presidente da Câmara da Figueira da Foz, o Santana Lopes, mais uma quantidade de malta da Junta de Freguesia de Buarcos, a falar, e estava a casa cheia, e eu decidi, olha, deixa cá parar e ouvir o que é que esta malta está a dizer. E eu não sei quem era o orador, o primeiro que estava a falar, mas suponho que seja o presidente da Junta, e ele estava a dizer uma coisa engraçada, a falar da comunidade, e nós ouvimos normalmente até os americanos a falar muito da comunidade, e até os brasileiros, e ele estava a dizer a importância da comunidade e o que trouxe de mal esta pandemia, e ele estava a dizer há 20 anos, quando ele chegou a Buarcos, as pessoas a seguir ao jantar encontravam-se no café, normalmente mais homens, como é normal em Portugal. Encontravam-se no café e discutiam, vinham, conversavam e tudo. E ele estava a dizer, pá, e cada vez mais a juventude sai de Buarcos porque não há oferta de emprego, e cada vez menos depois do jantar se vê as pessoas no café à conversa e a discutir isso tudo, e estão a fazer o quê? Estão online, a grande maioria, porque televisão já havia antigamente, mas agora há internet, e estão em casa, fechados nas suas vidas, e há muito menos socialização, e ele estava a incentivar as pessoas da freguesia a ir para o café à noite para socializarem, para continuar estes laços de amizade e de sociedade que se vão perdendo. E, portanto, para dizer assim, nós provavelmente somos latinos, somos bastante fortes, mas mesmo assim, já comentei aqui uma vez, os espanhóis, por exemplo, eu acho que nisso são muito mais fortes do que nós, vivem muito mais a rua do que nós e encontram-se muito mais frequentemente na rua do que nós, pelo menos é a percepção que eu tenho. Acho que sim. Bom, vamos ao nosso disclaimer. Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E voltámos deste enorme, grandíssimo disclaimer. Que temas é que temos? Diogo, começa tu. Qual é o teu tema desta semana? O meu tema está dividido em duas partes. Tem a ver com a vantagem da queda das ações. Que vantagens é que traz um bear market para os investidores? E tem uma primeira parte sobre... que fala um bocado da entrevista que houve ao Ted Schellcher, acho que é assim que ele diz, sobre como é que ele tem um edge de informação ou de qualidade a ativar a informação. E o TED é? O TED é um dos futuros alocadores de capital, quer dizer, já é, mas da Berkshire, um dos herdeiros da parte da alocação de capital da Berkshire. Gonçalo, o teu tema é? E o meu tema, pegando de um memo que o Howard Marks, esse investidor que tu gostas tanto, Manuel, que diz sempre a mesma coisa, mas nunca diz nada, mas e pega um bocadinho de um dos mecanismos que ele usa para definir pontos de entrada ou pontos de agressividade no mercado, que é o pêndulo, e tentar aplicar esse mecanismo ao mercado atual. É bom, é engraçado, os nossos temas complementam-se e eu li o meu tema, e já agora, eu acho que o meu tema até é capaz de ser o melhor ser o primeiro, que é a diferença entre uma bolha e um ciclo. E às vezes há confusões entre uma e outra. E eu li uma notícia esta semana que te mandei há bocadinho no Financial Times do Howard Marks, uma entrevista ao Howard Marks, a dizer que está a começar a ficar agressivo, e isto relaciona-se ali com o tema do Diogo também, que agora é que as coisas estão muito mais baratas do que estavam há 6 meses atrás ou há 12 meses atrás, e ele não sabe bem se vai continuar a descer ou não, ninguém faz ideia, obviamente, não é? Portanto é humilde nessa parte, mas que pelo menos estão muito mais baratas do que estavam aqui há uns tempos atrás. Portanto, agora é que a coisa está a começar a ficar boa. Diz lá, Diogo. Há um pormenor, eu já vi muita gente a falar dessa frase, mas há um pormenor que é,
o Howard Marks não compra ações, ou muito pouco. Sim. Os mercados deles são outros. Yeah. As pessoas podem olhar, pá, ele está a dizer que está tudo muito mais barato, e então agora é que é. Pois, mas tu não andas a comprar distressed debt, nem obrigações de... Sim, mas de qualquer forma está tudo mais barato do que estava há 6 meses. Se estão baratos, se as coisas estão baratas ou não é outra questão, mas estão mais baratas. Mas sim. Yeah. Ele anda a pescar num lago diferente do nosso. Aliás, no outro dia foi curioso, porque pensei nisso, que eu acho que nunca comprei obrigações de empresas, ou pelo menos daquelas que estão em mercado a serem transacionadas, mas que eventualmente podem surgir coisas apelativas. Não é o caso, mas vou dar um exemplo. Não é um caso, não sei se é ou não é, mas vou dar um exemplo. Ontem a Bed Bath & Beyond, que é uma empresa de retalho lá nos Estados Unidos, lançou resultados ou fez um profit warning e aquilo está a correr muito mal. E eles têm uma bond, eles têm uma obrigação que expira tipo em 2024 ou 2025, que supostamente dá 5,6% ao ano. Mas que a obrigação tu podes comprar a 1/4 do valor dela. Ou seja, ela estava tipo a 30 cêntimos o dólar, acho que era uma coisa assim de género, a 30 ou 40. Pá, o que isto dá quase 20% ao ano, na verdade. Se for paga. Se for paga lá à frente. Se for paga, exatamente. Ou seja, porque só é paga na maturidade. Quando for recomprada, já. É paga, sim, é paga os 5% ao ano, mas depois o total é só na totalidade. Mas lá está. Desculpa lá, é 30 anos, disseste? Não, em 2024. Em 2 anos? Sim, 2 ou 3 anos. Mas sim, mas imagina, não é só aí. Tu podes eventualmente, se a coisa melhorar, tipo, ela subir e vendê-la ao preço justo, não é? Se o medo não estiver aí. Mas, portanto, pá, tu tens aqui um potencial retorno, não é? Se a coisa corresse bem, de 15%. Pá, 15% é melhor do que muitas ações. Portanto, pá, eventualmente pode haver aí muita coisa em obrigações apetecíveis também. E além de que o risco é maior, mas em última análise, não é? Mesmo que a coisa vá à falência, o risco é menor do que uma ação, não é? Se a empresa falir, não é? Era preferível ter as obrigações do que as ações. Aquelas que a Qurate deu como dividendo há coisa de 2 anos, a Qurate deu dívida como dividendo, era umas preferred, não é completamente dívida, mas pronto, tem um híbrido. Um híbrido, sim. E paga cerca de 8% ao ano. Essas já estão a 50%. Claro que estas não têm maturidade, certo? Elas não são para sempre. Mas, teoricamente, dariam 8% para sempre em cima de 50%. Portanto, seriam 16%. Estão a dar agora, se as compras agora. Sim, se dás agora, estão a dar cerca de 16%. Estão a dar 16% ao ano, lá está. Temos aqui 2 exemplos. Que lá está. Que é melhor do que muitas ações e, portanto, há de haver muitas oportunidades nesta área. É uma área que, não sei, eu pelo menos tenho muito mais receio, porque no outro dia o Bill Brewster veio dizer, e é verdade, que é um mundo completamente diferente, porque nas ações o teu upside é infinito, não é? E nas obrigações o teu upside está capped, não é? Portanto, pá, e isso muda um bocado a matemática do jogo, não é? Não é bem a mesma coisa. O que dizia o Ben Graham, por acaso lembro dessa que discutia bastante com o Gary Michuris, é que a arte de comprar obrigações, ao contrário de comprar ações, é uma arte por via, tipo, não é por via negativa, não é por via de cortar, mas é uma arte negativa. Portanto, o que tu queres é comprar muitas, porque à partida são todas boas, e tu queres é tirar as más. Portanto, tu estás à procura ao contrário de uma ação, e depois isto é discutível, mas o ponto dele era, ao contrário de uma ação que tu estás à procura da boa, nas obrigações tu estás à procura da má, daquela que te apresenta algum risco. Portanto, convém fazeres quase um investimento tipo index, ou seja, comprares 10 ou 20 ou 30 para reduzires o custo por diversificação, o risco por diversificação, e tirares aquelas mais arriscadas que tu vês que têm a possibilidade de entrar em default. Mas se começas a encontrar assim várias dessas, podes fazer se comprar só uma ou duas e ser uma grande parte do teu portfólio, é arriscado, obviamente, mas conseguires encontrar várias dessas, se calhar safas-te bastante bem. Numa perspectiva de preservação de capital e algum upside, bastante bom pelo que estás a dizer, pelo que vocês dois estão a dizer, não o melhor upside do mundo, mas
Aqui a questão é que o upside é mais claro, não é? Está ali escrito, yield to maturity, tu vês logo quanto é que tens na melhor situação possível. Não é? E agora a melhor situação possível parece muito apelativa, e se tudo correr bem com estas empresas, se não foram à falência, se não tiverem a renegociar a dívida ou assim, é isso que vais ter. 16% ad eterno é quase o dobro do que o mercado dá. Não é? Sim. Mas não é ad eterno. aquela da Qurate. Da Qurate, sim. Mas é o melhor possível, não é? Portanto, é fácil imaginar um cenário em que a Qurate não vive para sempre. Portanto, mas tu não precisas que ela viva para sempre, só precisas que os 50 passem a 100, que os investidores deixem de estar alarmados e que passe a 100 e tu vendes. Sim, mas já sabemos como é que isso corre muitas vezes em contar com o próximo tolo a comparar estas coisas. Queres um dobro só? Não, querias é que... Depende do risco, se o risco for baixo, quero um dobro, sim, quero. Mas o que eu ia dizer é que nas últimas vezes que isto tem acontecido, e eu lembro-me, isso aconteceu muito em Portugal nos anos a seguir à crise financeira que nós tivemos, em 2011, 2012, havia muitas yields, incluindo da REN e da EDP, ultrapassaram os 10%, e são empresas altamente sólidas, e eram na altura. E também aconteceu em muitas empresas, mesmo AAA e afins, ou investment grade nos Estados Unidos em 2008. A questão é que sempre nestas alturas, apesar das yields to maturity serem espetaculares, foi sempre muito melhor opção teres comprado equities. Por acaso é interessante, porque houve aí 2 exemplos, um correu muito mal e um correu muito bem em 2008, relacionado com as financeiras. O Bill Miller a comprar ações à medida que aquilo ia caindo, prejudicou-se bastante. E o Seth Klarman ganhou imenso por comprar obrigações de algumas dessas mesmas empresas. É um bom ponto, sim, porque foram bailed out, exatamente. E, portanto, as obrigações que estavam baratíssimas safaram-se. Os acionistas é que muitos deles... É um bom contraponto àquilo que eu acabei de dizer, sem dúvida. Aqui nas financeiras foi um bocadinho diferente. Lá está, é uma regra que tem a sua exceção. E o Buffett também fez isso, não só em 2008 com a Goldman Sachs, como em 2011 com o Bank of America. Também fez uma mistura. O que ele fez... Há uma entrevista do CEO do Bank of America a dizer que o Buffett ligou na altura, a dizer que estava a comprar ações, e a contar a conversa, e ele a dizer, mas olha que nós não precisamos de dinheiro. E o Buffett disse, pois é precisamente por isso que eu estou a comprar, eu sei, é precisamente por isso que eu estou a comprar. Porque a ideia era ou o que se falava muito na altura era salvar os bancos, não é? Era emprestar dinheiro ou comprar... Eu acho que numa dessas, eu ia jurar que era o Bank of America, ele fez convertíveis, ou seja, o banco estava a precisar e ele foi lá ajudar o banco com umas convertíveis com umas condições brutais. Eu acho que era o Bank of America, não? Com o Bank of America foi os dois muito parecidos, foram só em épocas diferentes. O Goldman Sachs foi mesmo em 2008, 2009 e o Bank of America foi 2, 3 anos depois. Mas esta minha percepção contradiz aquilo que o Diogo está a dizer. Parece-me a mim. Mas eu acho que eles acabaram por precisar de dinheiro. E, obviamente, precisaram do voto de confiança do Buffett. Ou isso, qualquer coisa assim. Mas o que no caso do Bank of America foi um empréstimo obrigacionista com um warrant. E pronto. Tinha a garantia, mais ou menos uma garantia maior do que equities com as obrigações, mas depois tinha um upside via warrant. Warrants são direitos. Direitos de comprar ações a um determinado preço. E acho que o gajo não foi assim há tanto tempo, em 2018 ou assim que ele fez a conversão e ganhou bastante. Ainda tem essas ações. Aliás, é a segunda maior posição da Berkshire, Bank of America. Bom, isto para dizer que não sei se vocês têm essa percepção. Eu tenho a percepção que finalmente a coisa... Finalmente, quer dizer, eu vou aqui pôr até atrás de mim não é isto que eu quero, fundo de pano virtual. Vamos aqui pôr ao dia de hoje o year to date, o quadrozinho do year to date. E nós temos aqui, vamos aqui tapar para vocês verem bem, Google menos 22, Microsoft menos 22, Apple... Diz? A energia ali a ver. Energia, mais 44, etc, etc.
Portanto, agora é que eu acho que vejo menos, realmente, já falámos disso várias vezes, vejo menos pessoas interessadas em investimento agora, e que então quando as cripto caem todas, muita malta que estava nos cripto e tal, e agora sim é que nós temos que começar a pensar se nós estávamos à espera de, ou se gostávamos de algumas empresas. Agora, obviamente podem ser influenciadas por tudo isto, não é? E mal, influenciadas de um ponto negativo, e claramente é isso que o mercado acredita, porque senão não tínhamos isto aqui tudo a vermelho atrás de mim. Mas agora é que as coisas começam a andar bem, e o que me leva ao meu tema, que é a diferença entre uma bolha e um ciclo. E portanto eu vou passar aqui ao meu tema, aproveitar isto, que é um artigo de 2016 do Morgan Housel. Nós, quem nos está a ouvir, repara que nós trazemos muitos artigos do Morgan Housel e a razão é muito simples, pelo menos a minha razão. É que ele tem artigos muito bons, muito rápidos de ler, e nós muitas vezes estamos assim, não tenho artigo, não tenho tema para falar. E o que é que fazemos? Abrimos os artigos do Morgan Housel e de mais alguns, do Nick Maggiulli e outro, mas que são um bocadinho maiores, e facilmente encontramos tema de conversa. E este é de 2016. O Morgan é quase como o nosso Banco Central, não é? Que normalmente é o Lending of Last Resort. O Morgan Housel é o nosso fornecedor de artigos de last resort. Eu já ouvi malta a dizer que querem tentar tornar o Morgan Housel no Mark Twain do século XXI. Que é normalmente quando uma cotação, quando uma frase é muito bonita, atribuem sempre ou ao Mark Twain ou tipo ao Einstein. Né? Yeah. E agora querem fazer o mesmo com o Morgan Housel. Uma coisa qualquer que esteja muito bem escrito e não sei, foi o Morgan Housel. E a verdade é que ele escreve muito bem. Portanto, o que é que nos diz o Morgan Housel desta vez, em 2016? O título é A Diferença entre uma bolha e um ciclo, e ele começa a dizer que se olharmos para as notícias, para os vários mídias, acho que nos Estados Unidos, tínhamos 14 bolhas ao mesmo tempo, no imobiliário, nas obrigações, na tecnologia, nas startups, no venture capital e mais uma quantidade delas. E daí que ele começa a pensar realmente o que é uma bolha e pega aqui em alguns nomes. Pelos vistos, o termo bolha não existia ou não era frequente na literatura financeira há mais de 25 anos, em 2016. Ou seja, só nos últimos 25 anos é que começou a aparecer este termo, a bolha. Não é que alguma coisa tivesse mudado nos mercados financeiros, o que mudou foi o uso da palavra, as pessoas começaram a usar a palavra bolha. Ele fala do Sr. Robert Shiller, que é muito conhecido no mundo do investimento e das finanças, que no seu livro, que eu já não me lembro, mas já me vou lembrar daqui um bocadinho, define a bolha como reconhecer mais ou menos como o Instituto Americano das Doenças Mentais ou da Saúde Mental define como se deve reconhecer uma doença mental, que basicamente é um checklist de sintomas, uma vez que não podemos apalpar nada cá em cima na cabeça, é uma checklist de sintomas, e o que o Shiller dizia, os vários sintomas para reconhecer uma bolha, são 5, portanto são rápidos, rápida de subida de preços. Temos visto isso em alguns ativos nos últimos anos. Histórias populares que justificam a bolha, também acho que temos visto isso. Histórias populares sobre quanto dinheiro as pessoas estão a fazer, claramente que eu tenho visto isso. Inveja e arrependimento por parte daqueles que estão fora, a ver os outros a ganhar dinheiro, eu também tenho visto isso, e cheerleading pelos mídias, isso há toda a hora, para um lado e para o outro, portanto não é só sinal de uma bolha só por si só. E o que nos diz o Morgan Housel é que estes 5 princípios ou sintomas podem acontecer a ativos que não estão em bolha. E ele tem uma percepção do que é uma bolha que eu nunca tinha pensado e que é muito interessante. Ele dá aqui vários exemplos. Por exemplo, Microsoft em 1990, a ação caiu 30%. Isto não é 99-2000, não é na .com. Foi em 1990, as ações caíram 31%. 10 anos depois estavam 74, tinham subido 74 vezes. A Amazon em 1999, na .com, também foi abaixo, e sabemos onde está a Amazon hoje. O Facebook em 2012, a General Motors em 1960, portanto ele dá vários exemplos de várias empresas que foram abaixo 30%, 40%, 50%, whatever, muito, mas que depois recuperaram. Portanto, ele não considera que essas ações estivessem numa bolha.
e aquilo que as pessoas chamam bolha é apenas o ciclo a funcionar. Aqui está, portanto, ele fala-nos do ciclo que é os preços caem, oferecem bons retornos, atrai capital, os preços sobem e por aí fora, não é? Atrai gente, depois os preços caem e é um ciclo sempre a frente. Mas imagina o caso da Microsoft, não é? Em 2000, Microsoft estava tipo a um múltiplo de 70, o que é? Epá, e efetivamente ela hoje está muito mais alta do que o que estava antes. Mas podia não estar, não é? Mas não sei se não seria uma bolha, não é? Claro. Quer dizer, tiveste ali 20 anos a retornos negativos. 14, para ficar a zeros foi 15 anos certos, ou 14 anos. E ele diz-nos isto, só é uma bolha se os retornos potenciais não melhorarem depois do preço cair, ok? Portanto, está aqui obviamente uma subjetividade muito grande, porque os retornos potenciais, por mim calculados, são diferentes dos retornos potenciais calculados por ti. Mas eu percebo o que é que ele quer dizer. Por exemplo, na Bitcoin, não é? Porque é que o retorno há de ser maior hoje do que era antes? Não há maneira de calcular retornos potenciais. Não? Portanto, há efetivamente casos em que isso pode ser aplicado, sim. Ele estava a dizer que para ser bolha, esse determinado ativo não pode ter recuperação nunca mais. Ele dá vários exemplos de empresas tecnológicas na bolha.com. Portanto, a Microsoft ele não identifica como tendo sido uma bolha, tendo feito parte da bolha, porque depois recuperou. Mas todas as outras que nunca mais existiram, ele acha que estavam numa bolha. Portanto, para a Microsoft foi só o ciclo, para as outras foi uma bolha. Ele dá o exemplo das .com e dá o exemplo das tulipas, que eu já cá trouxe a história, que realmente nunca mais recuperaram. Tipo, aquilo não valia aquilo. E até digo mais, estava agora aqui a ver, mesmo que tivesses comprado Microsoft ao pico, não é? De 2000, Estarias a ganhar dinheiro. Quanto? Estavas a fazer mais do que se tivesses comprado o SP500. Ou seja, na verdade, fazia sentido, mesmo aquela valorização, fazia mais sentido teres comprado do Microsoft do que o SP500, se esperasses até hoje. Era muito difícil. 15 anos era muito difícil. Mas tem uma análise um bocadinho enviesada, não é? Porque estás Claro. a ver isto tudo com o benefício do tempo. Agora, na altura, perguntaram ao Charlie o que é que ele achava das cenas tecnológicas, das empresas tecnológicas, que apesar de todo o setor parecer uma bolha, se não havia uma ou outra empresa que valesse a pena, e provavelmente deram um exemplo da Microsoft, mas imagina, não me lembro bem ao certo se foi a Microsoft ou não. E ele disse que se misturarmos uvas com pedacinhos de cocó, continuamos a ter um monte de merda, não é? Portanto, não valia muito a pena. Mas o que de facto ele teve razão depois nas décadas seguintes, mas aos dias de hoje, com o benefício temporal que nós temos, claramente as boas empresas tecnológicas foram mesmo muito, muito boas empresas. Eu desafio os ouvintes e a vocês também, eu podia fazer isto aqui, mas ia demorar um bocadinho, a ver o gráfico, a procurar no Google, o gráfico da Cisco. E o gráfico, a Cisco nunca mais recuperou, se calhar eventualmente há para aqui dividendos que me fariam mudar a coisa, esta conta, mas nunca mais recuperou, foi tipo uma brutalidade, foi uma ascensão meteórica brutal nos anos 90, pá, inacreditável, e depois foi uma queda abrupta e nunca mais recuperou. Ela chegou, segundo o Google, aos $79 no março de 2020 e hoje está nos 43, mais ou menos. E nunca mais foi aos $79. É tipo dos gráficos mais impressionantes que eu já vi. Mas não sabes se ela... Não vai. Não sabes se ela não recomprou 90% das ações e entregou 1000% em dividendos, não é? Eu acho que não. Mas... Aparentemente agora está com um dividend yield de 3,4%, e isto, se for mais ou menos isto desde os anos 90, já passou. E no ano passado teve quase a 70, não foi? A 60. Também não é assim tão longe. Mas pronto, sim, claramente foram várias décadas perdidas aqui, e continua a ser uma ótima empresa, sim. E ele diz que nem em 1929, lá na grande, como é que chama? Na Grande Depressão, antes o crash que levou à Grande Depressão, nem aí ele acha que
fosse uma bolha. Diz que as ações caíram 90% em 1932, mas que em 36, portanto, passado 4 anos, já estavam outra vez novamente em all-time highs. Portanto, foi a maior crise, ou das maiores de sempre, e ele ainda aí acredita que não estava numa bolha. Portanto, há aqui assim, portanto, o que ele diz é, são bolhas quando há risco de perda permanente de capital. Mas, claro que nós não sabemos quando estamos nela, não é? Obviamente. Estás sem som, Diogo. Por esse prisma, não é? Eventualmente, segundo a nossa, não é, a argumentação do que as economias vão estar sempre a crescer e os mercados também, os índices nunca vão estar em bolha. Não é? Porque nós assumimos, pá, de alguma maneira, que os índices mais tarde ou mais cedo vão sempre voltar aos máximos, não é? Porque a economia continua a crescer, porque a população está a crescer, etc. E portanto, se calhar não é o caso do Japão, mas se bem que o Japão ultrapassou máximos agora, os tais máximos de 89. E tem empresas exportadoras que beneficiam com o crescimento do resto do mundo também. Yeah. Mas eventualmente, não é? Os índices nunca vão poder dar uma bolha. Pronto, há de haver um preço. Sim. Depende um bocadinho do preço, não é? Eu acho que pode ser interessante. Nós estamos a viver uma época gira, não é? Em que provavelmente a população, se calhar mundial não é? Mas, por exemplo, a população na Europa está praticamente estagnada e é possível que a população mundial comece a decair, não é? E eu não sei até que ponto é que, com uma queda de população, não é? Porque hoje em dia nós sofremos das duas vertentes, mas a grande parte do crescimento é um crescimento porque há mais população. Obviamente que há também uma componente de produtividade, que isso é que faz com que a qualidade de vida de todos melhore. Mas imagina, eu agora não tenho os números, mas a componente de produtividade acho que tem crescido na última década para aí 1% ao ano. E antes estava a crescer 2% ao ano, o que já não era mal. Mas se tu tivesse uma população a cair mais de 1%, tipo 2%, mesmo com esses aumentos de produtividade, não é, a tua economia vai começar a decair. O que não tem que ser mau, não é? Porque a nossa qualidade de vida vai continuar a crescer à mesma, não é? Mas a economia como um todo, na verdade, vai estar a cair. E provavelmente as empresas também, nesse caso, o produto interno bruto e os índices depois vão estar numa fase de declínio estrutural, não é? Agora, também seria uma fase de deflação estrutural, portanto, também há aqui O compounding era um bocadinho mais difícil de fazer, mas só duas notas. Ao mesmo tempo, se há um declínio populacional e o mundo tem os mesmos recursos, os recursos per capita... É deflacionário, exato, é altamente deflacionário. Aliás, esse é um dos problemas do Japão, não é? Que os gajos não conseguem ter... Mesmo agora, acho que o Japão está com a inflação de 2%, quando o mundo todo está a ter 10%, eles estão com 2%. E estão com 2 e a moeda está a cair bastante em relação ao dólar. Portanto, imagina se não tivesse. Eu tenho um amigo que nos... Diz, desculpa. O outro ponto era só a forma como normalmente a componente dos avanços tecnológicos é contado pelo PIB é tipo o resto da soma. Portanto, os economistas não sabem muito bem calcular qual é a contribuição da tecnologia ou do aumento da produtividade. Portanto, conseguem ver o que é o capital, o que é aumento populacional, o que é consumo e afins, e depois tudo o que não é explicado por estas coisas, chamam isto progresso tecnológico ou produtividade. O que é um bocadinho, se o resto está a ser mal medido, também este resto está a ser mal medido. Percebes? Portanto, é sempre aquela componente que é um bocadinho mais dúvida, porque é tudo o que eles não conseguem explicar. Eu tenho um amigo que nos vê, nos ouve e diz que eu devia escrever para os meus subscritores mais de macro, e devíamos se calhar falar aqui mais de macro, e ultimamente temos andado porque não há como fugir a isso, e eu digo-lhe, pá, a macro é daquelas coisas que nem os tipos na Fed fazem ideia do que é que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, mas há uns tipos que sabem. Viram a frase do Joe Powell no outro dia? Qual foi? I think we now understand more that we don't understand what makes inflation, ou qualquer coisa assim do género, que agora tem uma melhor noção do quão pouca noção tem do que é que afeta a inflação. Mas como estava a dizer, há uns tipos que sabem o que é que vai acontecer, que são os consultores imobiliários.
os consultores imobiliários, vai, eu de vez em quando falo com alguns, e eu lembro que há uns anos atrás, antes da pandemia, diziam, não, isto agora o Banco de Portugal vai subir juros ou vai começar a apertar as coisas, agora é que está bom para comprar, porque daqui, ou para comprar ou para vender, porque daqui para a frente vai ser mais difícil. Claro que não aconteceu isso, não é? E eu tenho vindo a falar e estão sempre, têm uma convicção, ainda ontem falei com uma agente imobiliária e têm sempre uma convicção tremenda que agora é que é o momento, porque isto ou aquilo ou aquilo outro. Portanto, eu estava-lhe a dizer a esta consultora imobiliária, olha, eu já me enganei nos últimos 2 a 3 anos com esta pandemia, várias vezes nestas previsões da macro. Queres interromper, Diogo? O Diogo ainda está com a tosse do Covid. Não está fácil. Pois. Eu acho que estou com vários sintomas, na verdade, ainda. Mas é tipo estranhos. Eu ando tipo meio dores de cabeça, tipo. Epá, não é uma dor de cabeça tipo normal, é tipo, sinto que estou às vezes tipo. Eu não sei explicar muito bem. Mas pronto, mas não é nada grave. Vírus tramado, pá, este. Não se Esperemos entendem certas coisas. Esperemos que isto passe rápido. Bom, e como eu estava a dizer, eu estava a dizer a esta agente imobiliária, pá, nos últimos 2 anos, agora com a pandemia, já me enganei redondamente nas minhas previsões para o mercado imobiliário. Primeiro achava que era durante o lockdown que isto ia ser, vinha por aí abaixo de preço, depois pensei que era depois do lockdown e que estou sempre redondamente enganado, portanto já decidi parar de fazer estas previsões e basicamente o que eu lhe estava a dizer era não devia fazer previsões nem falar com essa confiança tão grande quando ninguém faz a mais pequena ideia. O que é comprar sempre. Tens a comprar. Voltando ao Jay Powell, como é que se diz o nome dele? Isso, Jay Powell. Yeah. Pá, há um livro que o Buffett recomendou e depois o Ted Weschler também recomendou, que é o $1 Trillion Triage. E é espetacular porque explicam relativamente rápido a evolução da Fed nos Estados Unidos e como é que ela foi tomando forma. E dedico muito tempo a explicar também o percurso do Jay Powell e a forma como ele interagiu com o Trump e tomou as decisões durante o Covid. E é espetacular, e realmente o que vocês estavam a dizer é plenamente verdade. Ele tem muita noção, também por não ser um economista de formação, ele é advogado, mas tem muita noção da limitação do conhecimento dele. E isso nota-se muito nas decisões que ele tomou e é muito transparente em todas as interações que este livro esmiuça, e vale muito a pena para perceber realmente como é que a Fed pensa. Eu acho que estão sempre a criticá-lo nas decisões, mas lá está. Primeiro, lá está, ele tem mais informação do que qualquer um de nós, né, para estar a criticá-lo. Mas eu até acho que ele tem agido de uma maneira, não digo ideal, mas bastante razoável. Acho que as decisões todas têm sido bastante bem tomadas. Acho que fez todo o sentido eles imprimirem o dinheiro que imprimiram na pandemia, e está a fazer todo o sentido agora, né? A maneira como eles estão a lidar com isto. Mas o giro deste livro é que eles fazem uma análise point in time, portanto, com a informação que ele tinha disponível à altura, quais eram as decisões que estavam a tomar. E isto tem um valor acrescido, porque agora nós estamos a olhar para as decisões que ele tomou e com o benefício perceber que realmente resultaram, não é? Tirou E de olhar para trás é fácil, não é? Sim. Ele tirou o país da recessão, ele, juntamente com todos os estímulos económicos que existiam, tirou o país da recessão. É fácil ver que resultou. Há aqui outra questão importante, e ele na verdade até veio há pouco tempo ao Senado falar, e ele não comenta, tem a política de não comentar nada disso, como é óbvio, que é grande parte da inflação não é provocada pela Reserva Federal, porque a Reserva Federal não mete dinheiro na economia, isso é um mito urbano. Não é? Quem mete dinheiro na economia é o governo, quando passa aquelas... São os bancos? Ainda estou a meio daquele texto sobre a criação de dinheiro. Pá. São os bancos, por um lado, e é o governo por outro. Foram aquelas medidas todas do governo de uma conta de 2 trilhões para infraestruturas. Ou, tipo, na altura, quando entregaram $1.200 a todos os americanos. Essas medidas é que são inflacionárias, é que metem dinheiro na economia. A Fed, obviamente, que facilita a liquidez, não é?
porque ao baixar as taxas de juros, ao comprar as obrigações, faz com que o Estado americano possa imprimir dinheiro, possa, lá está, emitir novas obrigações mais baratas e faz com que os bancos possam emprestar, não é, a juros mais baixos. Portanto, ele é um facilitador. Mas, na verdade, a liquidez só chega às pessoas se o governo imprimir, não é? Se o governo pedir dinheiro para fazer coisas, ou se os bancos emprestarem. Uma das coisas que acontece muito, não sei se vocês veem, é a Ripple. Eu nunca sei dizer o nome daquilo, mas basicamente é o dinheiro que está preso nos bancos ao longo da noite e os bancos têm que basicamente entregar esse dinheiro ao Banco Central e depois de manhã volta para os bancos. E pagam Houve um aquela taxa. problema grande com isso aqui há um ano ou dois, que aconteceu qualquer coisa que nunca tinha acontecido também nesse mercado internet, que eu não entendo minimamente, sim. Mas pronto, basicamente esse é o dinheiro que, entre aspas, que está a mais na economia e que não está a ser utilizado para nada e que tem estado a subir e está a atingir recordes e acho que agora está à volta dos 2 trilhões. Portanto, os bancos neste momento nos Estados Unidos têm 2 trilhões de excesso de liquidez, no fundo pode dizer assim, porque é dinheiro que lá está no final do dia está parado, não é? E eles têm que voltar a pôr na Fed e voltar a ir buscar. Portanto, é dinheiro que não está a circular e está ali. Portanto, isto são as duas coisas que a Fed faz. A Fed facilita isto, quer para o governo, quer para os bancos. Mas depois tem que ser o governo e os bancos a fazerem com que o dinheiro chegue à economia, não é? A Fed em si não faz o dinheiro, a não ser que qualquer dia comecem a... Lá está, quando começarem a fazer a moeda central, não é? A moeda digital da Fed e as carteiras da Fed, e aí sim, aí já podem imprimir diretamente para as carteiras das pessoas. Mas por enquanto ainda não conseguem fazer isso. Bom, Não, desculpa, estavam a lembrar também, falando um bocadinho desta agilidade dos bancos centrais, lembrando de um artigo ou de um print screen que o Diogo mandou hoje, que é que o ECB está a fazer, e o Banco Central Europeu consegue ao mesmo tempo estar a fazer quantitative easing e quantitative tapering, ou seja, a recompra a venda de obrigações alemãs e ao mesmo tempo a compra de obrigações portuguesas, espanholas e italianas. O que é um outro nível de criação, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Criatividade. Diogo, perdemos-te. Acho que perdemos o Diogo. Estou aqui. Não ouvi, foi que... Não sei se já acabaste ou não acabaste de falar. Já acabei. Epá, eu acho isso incrível, mas na verdade no mau sentido. Mas basicamente o que eles fizeram foi... Eles dividiram os países em 3. São os países neutrais, os países... Agora não me estou a lembrar do nome que eles deram. Os países que vão fazer, lá está, vão tirar mais dinheiro e os países que vão fazer mais quantitative easing. E naqueles que vão fazer... Eu acho que os neutrais vão fazer tightening, vão deixar os ativos cair, mas de uma maneira mais suave. Depois, aqueles que vão cair a sério vai ser na França, na Alemanha e na Holanda. E depois Portugal, Itália, Espanha e Grécia vão continuar a fazer quantitative easing. E a ideia é manter o spread das taxas de juros, né, entre os países, manter-se o mais parecido possível. O que para mim, se é para isso, façam eurobonds, façam só obrigações europeias, em vez de estar a fazer obrigações nacionais. Não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas a vantagem de fazer isto assim é que é revertível a qualquer momento. Se um país começa mesmo a emitir obrigações de uma forma disparatada e a não controlar as suas despesas, o Banco Central tem sempre a opção de voltar atrás. Ok, já não fazemos quantitative easing com esse país porque pode ser irresponsável. Se fizeres com um eurobond para financiar este país, é muito mais difícil de reverter. Esse é só o meu contraponto. Mas queremos reverter ou queremos mais união? Não, melhor, fica mais difícil penalizar algum país num ponto de vista de incentivos via custo de dívida se houver eurobonds. Da mesma forma que fica difícil prejudicar a Madeira, por exemplo, sei que estava bastante endividada, não sei como está agora, mas tendo ido à Madeira recentemente e ter visto a barbaridade de túneis e autoestradas que eles têm, e aquilo é um complexo infraestrutura surreal, mas que ele sempre faz parte de Portugal, portanto tem teoricamente os mesmos custos de dívida de Portugal, apesar de não ter sido tão responsável como Portugal na aplicação dessa dívida. É porque efetivamente, isso já era uma questão que eu já tenho há vários anos, que é
os países, Portugal nem é o pior, mas lá está, Portugal, Itália, não é? Grécia. Por acaso não sei como é que a Grécia está, mas que lá está, que tem, eu acho que a Bélgica também não está muito bem, mas pronto, que tem dívidas tipo de 100% do PIB, não é? Dívida externa. Torna-se a Itália tem 130, o que é? Torna-se incomportável, é impossível. A única maneira, a longo prazo, disso reduzir é que haja inflação para destruir essa dívida. Porque é impagável. Se tu tiveres agora taxas de juros negativas, obviamente consegues pagar. Mas se tiveres taxas de juros a 3%, 4%, que não é nada por aí além, 3, 4%, não é? Em termos históricos, não é? Pá, é impagável. É impagável 130% do PIB a pagar 4% de juros ao ano. Tinhas que ter um crescimento tipo de 6 ou 7% ao ano para poder justificar isso. Senão é impagável, nunca vai acontecer. Sim, em termos nominais, sim. Mas Portugal tem tido... A dívida portuguesa, da pública portuguesa, a dívida pelo PIB, tem decrescido até à pandemia. Sim, mas tu tens tido, lá está, tens tido juros negativos. Mas tens tido muito pouca inflação. Não custa a pagar, não é? Não, mas todo o estoque de dívida não tinha os juros altos. Só a nova dívida é que não. Sim, mas acho que a tua dívida média neste momento está a 1,8, o que é? Não é, ou seja, lá está, não é cara, mas lá está, isto é algo que é muito complicado de gerir, na minha opinião, e eu não vejo uma saída justificável, a não ser com inflações. Com esta inflação de quase 10% para o ano, quase toda a gente vai diminuir. Se tiveres inflações de 10% durante 4 ou 5 anos, epá, aí sim, aí as dívidas do Sul, lá está. Por isso é que eu acho que eles estão um bocado entre a espada e a parede, principalmente na Europa. Mas nos Estados Unidos também, porque a dívida americana também está muito alta, que epá, a única maneira de sair disto é teres inflações. Eu não digo a 10%, como é óbvio, mas controladas. Mas vais ter que ter uma inflação até superior a 2% durante algum tempo para poder gerir a dívida. Senão vais estar sempre a puxar com a barriga para a frente, não é? Mas mais tarde ou mais cedo vais ter que fazer alguma coisa com aquilo. E efetivamente a dívida portuguesa nos últimos anos, por exemplo, veio em percentagem ao PIB, veio a diminuir ligeiramente, mas estiveste num período da bonança, não é? Portanto, de crescimento económico. Próxima crise, se tu reparares nos ciclos, sempre que há uma crise, ela cresce mais do que o que diminuiu quando está crescimento. Vai ser muito complicado, na minha opinião. Ou então lá está, tens inflações, não digo 10, como é óbvio, mas de 4%, não é? Ou 5%, durante alguns anos. Meus senhores, podemos passar à frente para os vossos temas? Então, mas já acabaste o teu? Falta quase nada, pode ser a conclusão, em jeito de conclusão, que nos diz o Morgan é: se encontraste um ativo que está sobreavaliado, não encontraste uma bolha, encontraste o capitalismo e o excesso vai corrigir, recuperar e a vida vai continuar. E isto para falar da imagem que está aqui mesmo atrás de mim, são coisas normais da vida, do investimento e pronto, uns anos são bons, outros anos são maus e na verdade devíamos estar todos contentes com este gráfico que está aqui atrás. E cá está, podemos passar ao próximo. Qual de vocês acha que deve ir a seguir? Como é que se encadeia melhor? Podes dizer tu, Gonçalo. Faça um. Não é curtinho. Não é curtinho. Sim, encadeia-se bem porque a ajuda, o modelo mental do Howard Marks prende-se como um pêndulo. E vocês todos têm um modelo mental de um pêndulo que vai para um lado e vai para o outro. E raramente está no meio, ou está no meio só por uma fração de segundo. E o que ele quer dizer com isto é que as nossas emoções e a economia, ao estar tudo muito positivo ou muito negativo, e raramente está ali no sweet spot onde está tudo bem ciente da realidade. E, claramente, nos últimos anos, parece-me, isto já não são palavras do Howard Marks, mas parece-me que temos aproveitado aqui um bull market e o pêndulo tem evoluindo cada vez mais para o lado mais esticado do optimismo e que agora começou a reverter aí, com um bocadinho de violência nas ações de tecnologia. Curiosamente, foram essas que o pêndulo mais esticou para o lado do optimismo. Portanto, essas estão a reverter com mais violência e também nos mercados em gerais, como o Manuel estava a mostrar há pouco, o S&P está aqui a cerca de 20%.
portanto, aqui a grande questão é como nós nos posicionamos face a isto, não é? Face a este módulo mais pendular. Uma coisa curiosa é que nem sempre é assim, e como nós vimos na crise de 2020, com a pandemia e com o Covid, é que o pêndulo não funcionou como o mecanismo do Howard Marks previa que ele funcionasse, que normalmente são movimentos mais longos e que vão do otimismo ao pessimismo durante algum tempo e ficam lá, e que por estarem muito tempo no pessimismo é que depois voltava e durante o Covid foi tudo muito, muito, muito rápido. Aplicando este modelo mental à situação atual, claramente, acho que é relativamente óbvio que estamos a ir para o lado do pessimismo. Não me parece tão óbvio que estejamos num estado de pessimismo absoluto, e também não me parece muito óbvio que lá iremos chegar. Não te parece óbvio que lá iremos chegar? Podemos nunca chegar, sim. Exatamente. Este modelo mental, teoricamente, dizia que para lá caminhamos e que o pêndulo continuaria até realmente haver muitas pessoas a capitular, e parece-me a mim, isso é uma opinião muito pessoal, que ainda não estamos lá. Agora, que estamos numa boa altura para investir, pelo menos melhor do que do ano passado, ou do que do início do ano, sim, sem dúvida, também basta ver os preços do mercado para perceber isso. Mas não é aqueles... É engraçado, o Manuel pôs agora uma fotografia atrás sobre o múltiplo de lucros do SP500, e eu estou farto de ver gráficos sobre múltiplos do SP500 e todos eles me dizem um número diferente. Eu não sei como é que isso é calculado, mas eu já ouvi tudo, não consigo encontrar uma... Na verdade, nem é bem o tu queres olhar, não é o número onde ele está, é a variação e onde está em relação a onde já esteve, diria eu. Se tu fores ver o site da Nasdaq, mas sobre o SP500, ele diz que o rácio, o PE, o PER, está tipo muito mais barato do que diz aí, está tipo a 16, ou o que é? Sim, mas o Chinel conta os últimos 10 anos, não é? É um rolling. Okay. E os últimos 10 anos vai incluir 2020, em que houve uma batelada de empresas a perder uma data de dinheiro. Portanto, o numerador, ou o denominador, está depreciado. Ok, porque o Schiller faz uma combinação dos últimos anos, não é? É assim, é um moving window de 10 anos, para apanhar o ciclo inteiro. Não sei se são 10, são 7, mas vai apanhar 2020 de certeza. Enquanto podes ver outros rácios, por exemplo, um rácio que mostre forward-looking, que mostra o que os analistas esperam para o próximo ano, ou só mostra 2021, ou só mostra os últimos 12 meses, vai ter valores muito mais baixos do que se incluir 2020. E depois não é só isso, depois há aquelas nuances todas que eu tinha dito no outro dia que fazem com que seja difícil ajustar. Imagina, antigamente as stock options, a stock compensation não era subtraída do lucro. Yeah. E hoje em dia e isso parecendo que não, deve ter um peso grande no múltiplo. Por acaso não sei em que ano é que isso foi obrigatório. É interessante ver. E depois o Howard Marks, neste último memo, ele fala um bocadinho dos dois extremos. E uma coisa que eu entendo quando o Manuel diz que não gosta muito dos memos dele, que são um bocadinho repetitivos, é a mesma coisa, e ele nunca diz que estamos num lado de um pêndulo ou outro, mas ele fê-lo por algumas vezes. Uma delas foi um memo escrito com o título The Race to the Bottom, que ele escreveu na primavera de 2017, inspirado numa viagem que fez à Inglaterra, em que na Inglaterra era mais ou menos comum emprestar dinheiro para fazer hipotecas, em que os bancos emprestavam 3 vezes e meio o salário anual de uma pessoa para ela comprar a casa. Este era o rácio mais ou menos comum na altura. E ele viu o anúncio de um outro banco a romper com este rácio que tinha sido utilizado historicamente durante a última década, em que dizia 4 vezes. Era o melhor produto porque emprestava até 4 vezes. Depois continuou a ler o jornal e depois viu o outro banco a anunciar 5 vezes. E isto é o que eles chamam race to the bottom, porque os bancos a competirem entre eles para emprestar
forma mais folgada possível e só se vão prejudicar eles próprios com o passar do tempo. E isto só é possível quando há, de facto, alguma exuberância e muita ou demasiada liquidez no sistema financeiro. E depois ele escreveu outro, que foi alguns anos depois, aliás 2 anos depois, em outubro de... um ano depois, um ano e meio depois, em outubro de 2008, portanto, quase outra vez no bottom, ele escreveu um no topo do ciclo e outro no fundo do ciclo, intitulado de The Limits to Negativism. The Limits to Negativism. E que fazia o ponto exatamente oposto, também inspirado numa reunião que ele teve com um potencial investidor. Como vocês estavam a dizer há bocado, o Warren Marks investe sobretudo em dívida e muita dela dívida high yield, mas também... Para quem não sabe, podemos dizer que é a dívida mais perigosa e muito... que era chamada de junk bond antigamente, e muito também distressed debt. Exatamente. Que são ativos... Diz tu. Tem rentabilidades mais altas, daí está o nome high yield. Mas também tem fundos que investem em dívida de alta qualidade, portanto investment grade, mas esses fundos são alavancados, porque lá está, como essa dívida tem menos risco, para sacar um maior retorno dessa dívida, os fundos são algo alavancados. E ele alavancava o fundo em cerca de, ao início, fazia uma alavancagem de 50%, depois mesmo esta dívida caiu bastante durante 2008, e ele foi obrigado a sofrer margin calls e foi aos investidores pedir mais dinheiro. Numa primeira vez, os investidores deram dinheiro e ele passou a dívida, passou o rácio de alavancagem para níveis mais confortáveis, mas estas obrigações continuaram a cair e ele teve de ir outra vez, no mesmo ano, pedir mais dinheiro aos investidores e agora oferecendo uma yield to maturity, na altura, de 25% em obrigações de alta qualidade. 25%. E, para surpresa deles, nesta vez, né, da melhor altura para investir neste tipo de obrigações de sempre, os investidores estavam a dar pushback e estavam a perguntar, ok, então, mas se tivermos, se estas empresas entrarem em default, ele disse, ok, repara, se entrar normalmente no universo inteiro de obrigações, há cerca de 4% por ano de defaults em anos muito maus. Portanto, se entrar em default, mesmo assim consegues 22% ao ano depois desse default. Mas ok, mas se for pior do que isso, ok. A pior época de sempre foram cerca de 5 anos, em que as perdas foram de 7,5% ao longo desses 5 anos. Portanto, mesmo assim, ainda consegues 19%. Ok, mas se for pior do que isso, perguntava o investidor. Se for pior por isso, o pior ano da história foi perdas de default de cerca de 13% do universo de obrigações e mesmo assim ainda vais fazer 13% de retorno. E não satisfeito, o investidor ainda lhe perguntou outra vez, então, mas se ainda for pior do que o pior ano de sempre? E ele perguntou ao investidor, mas tu também estás investido em equities, não estás? Também estás investido em ações. O que é que achas que acontece às tuas ações se esse cenário se materializar? E pronto, mas com este pushback inspirou a escrever o artigo e ele diz que basicamente quando se diz, há uma figura de expressão que diz que é demasiado too good to be true, é demasiado bom para ser verdade, aqui parecia realmente demasiado mau para ser verdade também e que lhe inspirou confiança, apesar de tudo ao redor parecer terrível. E eu acho que olhando à situação atual, claramente não estamos neste espectro em que tudo ao redor parece terrível, pelo menos não neste ponto, mas também olhando para os últimos anos, e olhando para o exemplo que estavas a dar, Manuel, do Morgan Housel, em 2016, que é a data desse artigo, ter a percepção, ou pelo menos a mídia ter a percepção que estávamos numa bolha nas GVs e provavelmente nas tecnologias e afins, e
ao mesmo tempo, usando este modelo de pêndulo, talvez não fosse a melhor altura para investir. A questão é, se tu tivesses escolhido estar fora do mercado em 2016, aos dias de hoje, precisavas de uma pancada brutal, precisavas que muita coisa corresse mal, por isso ter sido uma boa decisão. Portanto, convém sempre ter um bocadinho de cuidado, mas eu acho que este modelo mental tem algumas vantagens para tentar se posicionar em termos de agressividade, mas não para decidir fazer market timing ao ponto de entrar e sair no mercado como um todo. Uhum. Uma coisa que eu tenho reparado, por exemplo, no que estava a estudar, estou a estudar agora uma Floor & Decor, que é uma empresa, um retalhista nos Estados Unidos de produtos de pavimentos, de cerâmicos e madeira e coisas assim, pavimentos rígidos, porque havia muito... Curiosamente, o artigo que o Diogo nos fala dela. E havia muita alcatifa nos Estados Unidos e agora há uma moda para pavimentos rígidos, e o Buffett não deve ter sido ele a comprar, mas não importa, mas a Berkshire tem uma parte da empresa e há outras empresas cíclicas que a Berkshire tem, venda de automóveis, tem ali várias empresas cíclicas, e um tipo pensa, se as empresas cíclicas vão cair com o mercado, se elas estiver todas não vão cair o valor delas, ele não vê o valor delas a cair, mas vê as vendas a cair e os lucros a cair, e ele não liga minimamente a isso, não é? Ele quer é comprar empresas boas e que ao longo de muito tempo, de vários ciclos, lhe deem bons retornos, e realmente essas empresas, várias delas, que eles já têm no portfólio dele compradas integralmente, e esta é um exemplo que tem no portfólio, mas que não está comprada integralmente, que só tem uma participação pequena, sofrem e os preços vêm abaixo e vão acima e vêm abaixo e vão acima. Ele não está nem aí, porque realmente o ponto de vista ao longo dos ciclos, isto vai-me fazer dinheiro ou não vai fazer dinheiro? E é interessante, porque às vezes pensamos, não, ele só gosta, há muitas pessoas que realmente não vão ver as empresas que ele tem, tenho andado a descobrir empresas às vezes mandos, que tem uma porrada de empresas que nós não fazemos ideia, tem, sei lá, as botas de cowboy, a marca de botas de cowboy mais famosa dos Estados Unidos, ele tem empresas que fazem. Se vocês virem as alianças, por exemplo, como é que são feitas as alianças? Basicamente é um tubo de ouro, é um tubo como um tubo de canalização que é cortado e depois é polido. O gajo tem uma empresa que fornece os tubos de ouro para as joalharias, de ouro e de prata e muito especial. Portanto, ele tem uma quantidade de negócio de carburadores, de compressores, uma quantidade de coisas que nós nem fazemos ideia. Portanto, e as pessoas acham, não, só tem empresas da maior qualidade quando pensam que são compounders, que não têm variação de ciclos. E tem imobiliários, e tem real estate, tem uma porrada de coisas. Que essas empresas não são de grande qualidade? Não é isso. Muitas vezes, nos últimos anos, as pessoas não veem empresas cíclicas como sendo empresas, como podendo ser empresas de qualidade, é sobre isso. Eu lembro-me, agora não lembro de nomes, mas nos anos 70 e 80, que fazem parte da Berkshire, aliás, comprar assim empresas... Hoje em dia elas não cresceram muito, algumas, portanto, continuam pequeninas, mas eram empresas que era o que ele dizia nos relatórios, este ano teve retorno sobre capital de 35%. Aí tu olhas para aquilo e lá está, e é uma empresa que faz botas, tipo de cowboy, e os gajos têm retorno sobre capital de 35%. Isso para mim é uma grande empresa, principalmente porque se tiver um gajo como ele a dizer assim, meus amigos, vocês não conseguem crescer, têm retornos incríveis, mas esse capital é todo para me dar a mim para eu pôr no outro lado. Que eu quero comprar outras que continuem a dar 35% sobre o capital. Mas esse ponto da volatilidade e da ciclicidade das empresas, ele já falou sobre isso algumas vezes, e o que ele diz como estavas a dizer, o que interessa é o retorno ao longo do ciclo, e não se importa muito com quão cíclica que é, se o retorno ao longo do ciclo mais compensar por isso. Portanto, não se importa estar alguns anos a ter resultados mais medíocres, se quando as coisas são realmente boas, isso se compensar. Assim, é toda uma postura de owner, de proprietário. Exatamente, e estar pouco preocupado no ano em que estás, no point in time. Tem uma visão mais holística, quase que intemporal. É como a Seas Candy, não é? Se fosse uma empresa pública, durante 3 quarters do ano ela dava prejuízo, não é? Mas depois há um quarter que dá lucro para os outros 3. Mas lá está. Este tipo de empresas, seja cíclicas,
Desde que naqueles 2 anos que dê dinheiro, dê para os 5 que não dá. Não, a história é que tu vês este quadro que eu tinha aqui atrás e as pessoas assustam-se, não é? E têm medo e dizem, não pá, porra, isto agora veio tudo abaixo, sei lá, eu não sei, vou meter palavras nas bocas de outras pessoas, mas isto é perigoso e tal, e não sei o quê, tipo, vem mesmo que está imediatamente à sua frente e agora vem a Fed e vem isto e vem aquele outro e não têm essa perspectiva. Quanto mais cai, menos perigoso, não é mais. Exatamente. Mas aproveitando este modelo mental do Howard Marks, do pêndulo, onde é que vocês colocariam um pêndulo no mercado atual? Eu acho que não tenho informação suficiente para ter uma opinião concreta. Acho que tinha que ir ver algumas estatísticas e conversar com algumas pessoas, mas claramente está menos esticado do que estava há 6 meses atrás, como ele diz. Imagina, se nós tivermos uma grande recessão, não é? Ou mesmo uma recessão, não tem que ser muito grande, mas uma recessão assim sentida, eu acho que ainda há bastante margem para continuar a cair. Agora, se for uma recessão muito pequenina, e se as coisas... Porque imagina, neste momento já toda a gente acha que vamos entrar em recessão, mas as economias têm estado, principalmente a americana, têm estado robustas. Tem havido muito consumo interno, muitas exportações, portanto, as expectativas ainda não se fizeram sentir muito grande, muito, não é? E, portanto, depende muito de... Se for só uma recessão ligeira, se não for uma crise tipo 2008, eu acho que já não estamos bastante a mais de meio do ciclo. Agora, se for uma recessão grande, sentida, se for uma crise duradoura, ainda pode ter margem para cair bastante mais. Agora ninguém sabe. Yeah. E também depende muito ali dos portos chineses, dos portos e da China se descomplica a coisa rapidamente ou não, porque quanto mais rápido descomplicar a coisa, melhor é. E no outro dia estava a ver alguém que partilhou um comentário de uma empresa, de uma fabricante de automóveis, não me perguntem qual era, mas as fabricantes de automóveis estavam a dizer, eu não sei quão verdadeira esta afirmação é, mas estavam a dizer em relação aos chips, ao fornecimento de chips, que tem sido um problema nos últimos anos, estava a dizer, já não temos problemas, já estamos a fundo a debitar automóveis e com os chips a fundo. Portanto, se calhar nós às vezes não temos, apesar de estar numa posição boa a ler as... Na parte automóvel a coisa ainda não está a 100%. Mas no resto... Havia este comentário, nem sei a fonte, como digo, não sei a veracidade da fonte ou a qualidade da fonte, mas eles diziam isto. Portanto, se calhar há aqui coisas que nem estamos a ver, não é? É curioso estarem a ligar mais à recessão. Eu acrescentaria o ponto que me parece também fundamental, que seriam as taxas de juros. E se entrarmos realmente numa recessão forte, há menos probabilidade da Fed continuar a aumentar as taxas de juros. Aliás, até começa a ser algo provável que as diminua. E outro ponto fulcral será tentar perceber... A Fed sim, mas por exemplo, eu acho que se fala muito nisto, a Europa ainda não aumentou juros. Nós estamos completamente cá atrás do ciclo. Nós estamos a juros negativos, ainda não houve nenhuma subida de juros na Europa. Não, mas o que interessa é as expectativas. Pois está bem. Não, porque vais ver os juros das obrigações e vais ver a Euribor e vais ver tudo isso e isso tudo subiu. Portanto, eu sei. O juro que as empresas pagam, o juro que as pessoas pagam, isso tudo subiu. A taxa de referência não mexeu ainda, mas em antecipação à subida da taxa de referência já tudo disparou. Portanto, e é isso que interessa. O que interessa é o que a economia está a suportar, não é o que a taxa de referência está a fazer. Isso, na verdade, até é bom para os bancos, não é? Não é por estar negativo, não é? Mas os bancos, por acaso, não sei. Não, é muito bom para os bancos que emprestam à Euribor. Mas a maior parte dos bancos europeus decidiram emprestar a taxa fixa. A dos poucos países, assim. Mas é Portugal? Em Portugal não. Portugal, Espanha e França ou Itália, mas Portugal e Espanha há muito mais variável do que taxa fixa. Mas a preferência da maior parte dos outros países europeus é por taxa fixa, o que não é muito bom para os bancos. Não tinha nada essa ideia. Por acaso tenho essa ideia nos Estados Unidos. Yeah. Mas não tenho nada essa ideia na Europa, porque lá está, porque em Portugal a maior parte das pessoas faz variável. Sim. Os Estados Unidos ainda tem... muito maior, é muito menos estável, não é? Os Estados Unidos ainda têm agravante de poderes refinanciar sempre que quiseres.
Portanto, E aqui não? E cá não. Se for Cá não. variável, podes. aliás, tu aqui podes, mas tens custos de mudança. Mas podes refinanciar, mas como, lá está, como a maior parte das pessoas emprestam em taxa variável, acaba por não justificar muito. Tem vindo a descer. Uhum. Tem vindo a Não descer e precisa- quando não precisa de sobe, fazer vais, nada. normalmente tu podes refinanciar para ir buscar um spread melhor se as tuas circunstâncias mudarem ou se os bancos se tornarem muito mais agressivos. Mas nos Estados Unidos bastava a Libor cair alguma coisa para toda a gente refinanciar. Uhum. Interessante. Podes seguir, que já nos estamos aqui a esticar. Sim, não, mas pronto, lá está. Eu acho que a taxa de juros, sim, o pêndulo, o pêndulo eu acho que não, de todo não é uma altura para irmos à all-in, não estamos tão grave como esta situação que eu estava a explicar do Howard Marks, a dizer que não conseguia dinheiro para investir em obrigações de alta qualidade, altamente improvável que fossem à falência, a dar 25%, claramente não estamos aí. Por outro lado, se isto for um ano como 2018, não é, que as taxas de juros subiram, o mercado dos Estados Unidos caiu 15%, mesmo essa altura revelou-se uma ótima altura para estar investido. E o pêndulo não estava num extremo de pessimismo. Portanto, aqui há que fazer uma giga-joga. Já parece Howard Marks. Sim, pode estar bom, pode ficar bom, pode ficar mal, não fazemos ideia. Sim, mas uma coisa posso dizer é que não há um forte argumento, é muito difícil encontrar justificações para estar mais do que metade fora do mercado. Com a nossa idade, teria muita dificuldade em perceber alguém que tivesse esse posicionamento. Outra coisa é precisares do dinheiro, ou já estás em fim de vida, ou assim, percebo perfeitamente. Agora, com a nossa idade, estar mais do que metade fora do mercado é difícil encontrar argumentos que não seja market timing e tentar tirar partido de umas coisas mais baratas sem terem elevada probabilidade de acontecer. Pronto, é isto, meus caros, era só isto. Podemos passar para o nosso grande Diogo, que está tudo ligadão, não é? Aqui há macro, menino. Vamos lá, Diogo. Sim, o meu tema é curtinho. Mas tens dois. Sim, mas são curtinhos. A primeira parte é mais uma curiosidade, que não sei se vocês depois chegaram a ver essa entrevista. Eu por acaso vi a entrevista. É raro o Ted Westler dar entrevistas, mas deu a um podcast relacionado com Furniture Weekly. Parece já aqui falámos sobre isso. A sério? Sim, já falámos. A minha fraca memória está pega-se. Olha. Mas uma das coisas que ele diz que eu acho giríssimo é que parte do edge que ele pode ter é o facto de ele passa o dia a ler, não é 8 horas por dia, mas é o facto de ele ter uma leitura muito eclética, que é, ele tanto lê a Furniture Weekly, que é uma revista sobre, lá está, retalho, sobre imobiliário, como lê a Furniture, acho que é dele, mas pronto, como lê a Uranium Weekly. Eu gostei de saber essa. Exatamente. Pá, e ele deu 3 exemplos: USA Today, Furniture Daily e Uranium Weekly, mas não interessa. O que ele quis dizer com isto epá, o tipo de leitura que ele tem, ele diz que é raro, não é? Há de ser raro uma pessoa que está interessada por urânio ser uma pessoa que se interessa por candeeiros ou mesas ou mobiliário, lá está. Epá, e que o facto de ele ler coisas tão diferentes umas das outras faz com que aquela pessoa tenha uma panóplia de informação que recebe que é única. Há de haver muita gente que lê em urânio, há de haver muita gente que lê a Furniture, mas a combinação há de ser raro. E que, portanto, um dos truques, né, para eventualmente teres alguma vantagem na tua maneira de analisar a informação é teres uma leitura muito eclética. O Wall Street Journal ou o New York Times ou uma cena assim do género, se calhar toda a gente lê aquilo, né? Tu leres aquilo não te vai dar nenhuma vantagem.
porque toda a gente lê aquelas revistas. Agora, se tu juntares uma data de coisas que pouca gente lê, e pelo menos que a combinação em si das coisas que tu juntaste seja ainda mais raro de ler, pá, tu tens uma perspectiva e uma visão única sobre o mundo. E essa perspectiva e visão é que te pode dar alguma vantagem sobre um determinado assunto. E basta-te dar essa vantagem em um ou dois assuntos, não precisas, lá está, de ter vantagem em muitos. E esta é uma das coisas que ele diz e acho que faz todo o sentido, que lhe dá alguma vantagem qualitativa na maneira de analisar a informação e as empresas. Portanto, uma coisa boa, se calhar, para nós é pensarmos sobre como é que nós podemos ir buscar informação ou andar a ler sobre a informação em meios menos convencionais. Ou sobre assuntos menos convencionais. E que se calhar uma junção de áreas possa parecer totalmente diferentes umas das outras, nos pode dar alguma vantagem. Não é? Se uma pessoa gostar de desporto e de joalharia e de minas, não é? Se calhar é uma combinação que não é comum. E o estar a estudar essas áreas tão diferentes umas das outras pode trazer alguma coisa boa para o mundo dos investimentos. Este senhor depois faz a ponte, não é? Entre este artigo e a segunda parte, que é a vantagem dos preços estarem a cair, com o facto de não só isto pode poder dar uma vantagem, como ler coisas que nós já lemos em outras fases da vida, relermos isso novamente pode-nos trazer novos insights. Porquê? Porque já muita coisa se passou e nós vamos estar a olhar com outros olhos para os mesmos artigos, e podemos retirar coisas diferentes que antes reparámos numa determinada coisa e agora reparamos noutra. E ele vem tocar em alguns artigos, lá está, de transcritos das cartas do Buffett, e vem falar de um que eu por acaso sempre gostei muito, que ele escreveu em 97, que basicamente o Buffett faz uma analogia sobre os diversos tipos de coisas, não é? Que é, se tu gostas de comprar carros, não é? E se o preço dos carros vai para aí abaixo, não é? Tu ficas contente, não é? Tu consegues comprar mais barato, ou os hambúrgueres, não é? Mas que na área de investimentos, os investimentos é a única área em que os investidores, não é? Que são aqueles que vão comprar ações, ficam tristes quando os preços das ações caem. Só um contraponto a isso, e quando estava a ler lembrei-me, eu também ficaria chateado, mesmo se fosse comprar carros de 5 em 5 anos, se eu tivesse acabado de comprar um carro e ele uma semana depois houvesse um desconto para comprar esse carro por 25% abaixo desse valor. Percebes? E aí também acho que esse sentimento explica muito as pessoas que acabaram de comprar ações recentemente, passado algumas semanas estão a 25% de desconto. Claro que faz sentido se continuares a poupar e investir, que sintas melhor em comprar. Mas do ponto de vista do carro, sentiria muito mal se o carro entrasse logo em promoção uma semana depois. É um facto, mas é diferente. Aqui entra a questão de é diferente tu comprares um carro de 15 em 15 anos, não é? Do que se calhar estás a comprar ações ao longo do tempo, não é? Ou seja, aqui entra, eu sempre olhei para este argumento e sempre disse isto, que é, se uma pessoa não está a continuar, e isto é muito importante, a comprar ações, é o que ele diz, se tu és um net buyer, ou seja, se nos próximos 10 anos estiveres a comprar cada vez mais ações, faz sentido que tu gostes que caia, mesmo que já tenhas muitas ações. Ok? Porque lá está, não interessa o que é que eu vou fazer daqui para a frente, o que é que eu vou fazer nos próximos anos. Não é? Eu vou comprar mais, eu não vou, eu posso eventualmente vender, não é? Mas se vender é para alocar no outro lado. Portanto, eu vou ser aquilo que ele diz, um net buyer. Portanto, a questão disso é, e tu próprio no outro dia admitiste, e todos nós não gostamos, aqui não gostamos de ver as ações que já temos, não é as que vamos comprar, é as que já temos, a descer a qualquer cena. Dizer, não olha, é? o ideal é cair tudo menos o meu portfólio. Não é? Isso é que é o ideal. Eu posso vender e comprar as outras todas que caíram. Mas porque o que tu curtes é, tu investes porquê? Por causa do tal shot de cocaína que dizia o Moniz Pabraito, porque queres encontrar a cena que vai subir, queres fazer dinheiro, queres encontrar aquela coisa que mais ninguém encontra, ou tanto faz se encontra ou não, mas tu queres encontrar o tesouro escondido, não é? Portanto, não queres encontrar a coisa que te vai fazer perder dinheiro. Portanto, quando vês a fazer perder dinheiro, claramente não gostas, óbvio. Portanto, é preciso
Esse é aquele outro argumento, que ainda hoje vi uma foto de um gajo que é o que o bom investimento deve, como o bom investimento se deve parecer. E era a foto de um gajo num piquenique, num jardim muito bonito, com um cão, tipo, ia dizer, pá, o bom investimento é isto, é poderes aproveitar a vida como tu queres, né? E saberes que o teu dinheiro está a render, não é suposto ser excitante, é suposto poderes fazer o que tu quiseres da vida e saberes que os teus ativos estão a render. A questão é como é que medes se estão a render ou não. Se medes por lucros da empresa, se medes por retorno da ação, não é? Porque, entretanto, pode estar muito tempo, eventualmente até os lucros a subirem, ou mesmo a descer, se tens uma cíclica, mas podem estar os lucros a subir e a ação a descer. E tu ficas sempre naquela dúvida, não é? Isso é o ideal. Isso é o ideal, para comprar, continuares a comprar. Exato. Racionalmente, objetivamente é o ideal, mas o cérebro prega-nos partidas, senão o Kahneman não tinha o Prémio Nobel de Economia por inventar um campo novo das finanças e da psicologia, que é as finanças comportamentais, não é? Mas ele neste artigo dá uma frase muito gira, que é: troca na tua cabeça a frase os investidores perdem dinheiro quando as ações estão a cair e troca por os desinvestidores perdem dinheiro, aqueles que vendem estão a perder dinheiro. Mas o investidor, que é aquele que vai manter o ativo, ele ganha com a queda das ações. Ou porque pode comprar mais, ou porque, por exemplo, as empresas que ele detém recompram ações. Não é? Portanto, é preferível comprar mais barato. Portanto, o desinvestidor é que perde. Aquele que vai vender ou que está a vender neste momento é que perde. O investidor ganha. E é interessante fazer esse shift mental, não é? Que é, se tu pensares, quando as ações estão a cair, este ano, por exemplo, caíram 20% ou 30% em média, os índices, quem é que perdeu dinheiro? Quem vendeu? Quem foi obrigado quem desinvestiu? E os gestores de fundo também perderam dinheiro, porque as comissões são sobre o montante em gestão. O asset under management. Aí sim, o mercado cai 20%, os bonds, ou pelo menos o retorno para o fundo, para o dono do fundo, também caem 20%. As corretoras, não é? As corretoras. É que é espetacular aquilo que nós ouvimos. Ao comentário, mas as corretoras perdem um bocado em bear markets por dois motivos. Os ativos caem, não é? E tu ganhas a porcentagem dos ativos, e porque normalmente em bear markets as pessoas transacionam menos do que em bull market. O que é que eu te ia dizer? Enquanto pensas quando pensamos, por exemplo, o Peter Lynch, quando dizia que o investidor médio no fundo dele perdeu dinheiro porque entrava assim nas alturas erradas, nós precisamos sempre, e sempre que lemos, especialmente quando começamos a investir, eu vou-me aproveitar da psicologia das pessoas e be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy, mas depois na prática é muito mais difícil de o fazer. E nós vemos o S&P a descer e estamos a ter esta conversa. Ou seja, não estou a dizer que um gajo fica alarmado e tudo, porque percebemos isto, mas é natural a reação, primeira reação, ser de epá, está a descer. E depois é que um gajo pensa, não, isto é fixe, isto é bom. E é isso, todo este shift mental que ele diz, o desinvestidor é que perde, o investidor ganha. E depois, se pensares à medida que os mercados estão a cair, não é? Há sempre um comprador para cada vendedor, não é? Portanto, no pico mais baixo, quanto mais caem os mercados, as transações continuam a ser feitas, há sempre pessoas que continuam a comprar, não é? E na verdade, as pessoas que estão a comprar cada vez a preços mais baixos saem beneficiadas das quedas. Portanto, há sempre uma pessoa que beneficia da queda dos mercados e uns que saem prejudicados. Num bear market, há quem ganha e quem perde. E quem ganha são os investidores. São aqueles que estão a comprar cada vez preços mais baratos. E quem perde são os desinvestidores. São aqueles que estão a fazer a pressão vendedora e por isso é que as coisas estão a cair. E esse shift mental é muito importante. E ele acaba este artigo a dizer, esta página do Warren, a dizer que eles ganharam imenso com os mercados, com a depressão dos mercados na década de 70 e 80, que os mercados estiveram ali sempre a cair e grande parte dos retornos, esta carta foi em 97, nos anos 90, por exemplo, vieram deles terem feito grandes compras na década de 80. Portanto, os bear markets são coisas boas. Agora, lá está, nós só são bons para quem continua a comprar ações de alguma maneira, ou porque tem um trabalho como eu, não é? E continua a conseguir comprar ações, ou porque tem um património grande que dá muitos dividendos, não é? E pegando nesse dinheiro tem que reinvesti-lo outra vez.
Ou ainda porque as empresas reinvestem e recompram dividendos, recompram ações. Tal como a Berkshire. Exato, se tu tiveres uma empresa, agora voltando para a HP, não é? Que é um exemplo que está a recomprar, eu ia dizer 10%, não é? Mas, do market cap, mas na verdade o que está a fazer é recomprar 4 bilhões de dólares em ações. É 10% porque o market cap estava a 40%. Mas se aquilo cair 50%, não é? Na verdade é 20%, não é 10% que ela E é espetacular, não estava a pensar nisso. Em relação, se eles emitissem isso como dividendo, o preço nunca estava neste valor. Nunca, tu não vês nenhuma empresa madura a 20% ou a 10% de dividendo neste momento. Talvez vejas o tabaco a 8% por aí e tal. Mas, Logista. sim, pronto. Mas não verias, eu acho que não verias a HP neste valor se te tivesse a dar 10% de dividendo neste precisamente. Mas as pessoas não veem isso, mas a recompra de ações é exatamente isso, ainda melhor até, depende do ponto de vista. Se tu fizeres muito dinheiro e se tu quiseres comprar ações, é bom que até sejas mal visto ou que não sejas muito visto no mercado. É uma credit acceptance. Eu acho que eles até gostam que não passar despercebidos, porque depois conseguem fazer. O trimestre passado, a credit acceptance recomprou 6% das ações num trimestre. Isto é completamente absurdo. E eles estão a recomprar no mínimo 12% ao ano das ações há 10 anos, não é agora. Há 10 anos eles já recompraram mais de 90%. E portanto tu não queres que o preço da ação esteja alto. Aliás, quanto mais cair, melhor é para ti. Mas pronto, então, e isto voltando ao artigo, aqui o gestor aqui da Saber, que é o fundo onde ele escreve estas cartas, chega a 3 conclusões, que é, na verdade, o investidor pode ganhar de 3 maneiras diferentes. Pode ganhar, eu dizia 3, mas de 3 maneiras diferentes. Pode ganhar porque simplesmente consegue comprar, se tiver dinheiro, cada vez mais barato, à medida que o tempo passa. Pode ganhar porque as próprias empresas onde ele está investido, lá está, podem recomprar ações cada vez mais baratas. Ou uma terceira maneira, que normalmente quando há crises e as ações vêm por aí abaixo, e ele então dá o tal exemplo daquela empresa, da Floor & Gardens, né? A Floor & Decor. Floor & Decor. As melhores empresas nas suas indústrias acabam por sair beneficiadas, porque se há uma crise na indústria, as empresas mais fracas vão à bancarrota, vão à falência, etc. E as melhores empresas na indústria conseguem crescer e ganhar mais cota de mercado. E ao ganhar mais cota de mercado, passam a ter mais pricing power, né, no futuro, e os retornos sobre o capital crescem para essas empresas. Eu no outro dia, não sei se vos comentei, mas a O'Reilly, que para mim é se não é a minha ação preferida ou a empresa preferida, é das minhas preferidas, que vende peças de automóveis, junto com a AutoZone, são as duas maiores dos Estados Unidos. Os tipos dizem claramente, o CEO agora, porque muitos dos mais, eles crescem muito por ganhar cota de mercado. E os mais pequeninos, por terem a corda ao pescoço, agora durante terem balanços mais frágeis durante a pandemia e tal, o que é que eles vão fazer? Vão baixar preços em categorias específicas, e eles dizem isto, eu acho que já tinha comentado isto aqui na conference call, para ganhar cota de mercado. Portanto, o que eles estão a dizer é: nós vamos acabar com aqueles mais pequenos, mais frágeis, que estão à rasca, nós vamos baixar os preços naqueles pontos específicos que sabemos que lhes vão doer e vamos ganhar cota de mercado. Portanto, é claramente, eu estava a ler isto e estava-me a rir, que isto é capitalismo a fundo, mas é claramente aquilo que se eu tivesse ações da O'Reilly, que não tenho, e não sei porquê, aquilo que tu queres ver. Porque é a minha empresa favorita do mercado. Mas não tenho. É acionista, não. Os tipos estão a dizer: nós vamos ganhar cota de mercado aos mom and pop shops que não vão conseguir competir connosco. É agora, é tipo Putin que vai entrar na Ucrânia a seguir uma pandemia, é agora. E é espetacular ver isto a acontecer e a vê-lo a admitir isto. Mas isso há uma coisa que é ilegal, que é fazer dumping. Não, mas acho que eles devem saber isso, digo eu. Imagino que sim, mas assumir isso tão frontalmente não está muito longe de fazer dumping para tirar os concorrentes para depois aumentar preços a seguir. Portanto, mas o dumping é venderes abaixo do preço de custo, não é? Que é outra das coisas que eu não sei, por exemplo, como é que a HP vende
Agora, porque também tive a estudar a HP, impressoras a preço de custo, o óculos, o Facebook vende os óculos a preço de custo ou a perder dinheiro, eles admitem que perdem dinheiro nos óculos, financiam, para ganhar engagement e mais gente e adoção. Portanto, eu não sei muito bem como é que isso funciona, porque esses admitem que perdem dinheiro. Bom, Não sei. sorry about this rant. Eu acho que também depende dos mercados. Imagina, não há bem um mercado aí, não é? Ainda. Que empresas é que tu conheces que fazem, que vendem isso? Agora já montes. Ou que vivem disso. Não, mas é sempre um side business, não é? Não sei, mas pode ter influência. Não sei, por acaso não sei. Sim, mas dizer tão taxativamente vamos baixar preços para tirar este pessoal do mercado sem ter o cuidado de garantir que estás de um lado. Ele não diz isso claramente assim, mas tu lês, eu estava a ler, não estava a ouvir, tu lês isso perfeitamente ou seja, ele não te diz com essas palavras que tu acabaste de usar, mas ele diz sim, e responde aos analistas, porque os analistas depois começam a pressionar nisso, ele diz sim, vamos baixar em certas categorias que eu acho que nós podemos ser mais... Eu hei de até trazer aqui a frase, há uma frase que tu vês claramente, e este tipo vai querer acabar a concorrência agora no pior momento. Ok. Provavelmente ele poderá dizer algo como vamos baixar em determinadas categorias que nos dará mais cota de mercado. E não tanto vamos acabar com... Sim, mas eu percebo. Eu acho que ele chega a falar dos players mais fracos, mesmo assim. Mas pronto. Continua, Gonçalo. Não, mas há uma diferença entre fazer isso e depois ir o ponto extra que é vender abaixo do preço-custo para tirá-los do mercado. Provavelmente é essa distinção legal que... A cena é que mesmo eles, como têm vantagem de escala, se calhar eles podem vender abaixo do preço de custo da concorrência, eventualmente, não sei, estou a exagerar, e ainda assim fazer lucro. Sim. É um bom ponto. E basicamente, posso resumir, basicamente é isto, estas são as três grandes vantagens, e lá está, eu acho que, na verdade, overall, se nós olharmos para um todo, como um mercado, é benéfico para os investidores os mercados estarem constantemente a cair. A única coisa que eu acho que, na verdade, eu acho que este é o grande motivo das pessoas não gostarem, eu acho que não tem a ver com a sensação de perder dinheiro, pelo menos do ponto de vista do investidor ativo. Eu acho que tem simplesmente a ver com o ponto de vista da insegurança e isto é verdade se nós estivermos certos. Não é? Se tu tiveres confiança absoluta nos teus investimentos e se tu acreditas que as tuas projeções estão certas e que tu tomaste a decisão certa, claramente que isso seria uma vantagem. O problema é que a maior parte das pessoas, e eu contra mim falo, não é? À medida quanto mais as coisas caem, mais insegurança tem, não é? Será que eu estou certo? Será que não sou eu que não estou a ver mal as coisas, não é? E lá está, e depois entra numa fase em que se a coisa cair muito, que é do género, eu neste momento, tipo, isto só vai dar a volta se eu realmente estiver certo. Porque se eu tivesse errado, então já é uma perda permanente. E há muita esta insegurança, e com alguma razão, e é essa insegurança que faz as pessoas não gostar tanto de perder dinheiro. E por isso é que, e o Warren diz isto muitas vezes, que o que interessa é, na tua decisão inicial, tu estás certo. Se tu estiveres certo, é irrelevante, não precisas te preocupar com o que é que vai acontecer, não é? Porque se não estiveres certo, vais perder dinheiro. Se estiveres certo, vais fazer. Não interessa o que é que o mercado faça, entretanto. E a verdade é que é essa insegurança, e é o facto de nós, se calhar, não termos tanta confiança, ou não sermos tão bons a analisar e a saber o que é que sabemos e o que é que não sabemos. Obriga-te a questionar-te. Não é? Não há nada que te faça analisar tão bem uma empresa como ela cair 40% de preço. Aí é que tu vais mesmo analisar e testar todas as tuas hipóteses e até lá não sabes, não conheces verdadeiramente o negócio. Malta, o Lilu diz muito isso. Primeiro diz que tu podes estudar a empresa que quiseres, como quiseres. Tu podes estudar a fundo. Tu só vais saber realmente o que é a empresa depois de comprares alguma coisa. Até tu, quando compras ações e aquilo ser um pedaço teu, tu não vais realmente conhecer a empresa. E portanto ele é defensor de comprar, quando está a estudar muito, se estiver a gostar, comprar um bocadinho, sempre. Starter position. Acho que já o Muniz também diz isso. E tu? E pelos vistos os três nós. Malta, nós estamos a chegar ao fim, temos menos de um minuto no relógio. Eu gostava de aproveitar, se não quiseres fazer aqui um final remark, Diogo. Estava-me só a lembrar de outro ponto em que é vantajoso, e é vantajoso a descida dos mercados, no ponto de vista de aumento de custo de capital,
e é vantajoso para os incumbentes. E estavam a lembrar, por exemplo, alguém que quer levantar agora 10 bis para fazer um óculos ou para apostar no metaverso, é muito mais difícil fazê-lo agora do que era um ano atrás. E isso, de certa forma, protege os incumbentes de alguma forma. E chegamos ao fim. Boa semana. Eu estava a esperar que vocês dissessem boa semana. Boa semana, meu caro, e bom fim de semana.